O objetivo, no fundo, deste trabalho é utilizar o multimédia interativo como uma forma de exprimir uma dimensão subjetiva, que é a dimensão emocional provocada pela música. E uma das coisas que, no fundo, nos vimos confrontados é logo a dimensão, a subjetividade é impossível ser expressa através de ferramentas que são objetivas. E então a estratégia foi utilizar o multimédia interativo, mais uma vez, através de uma abordagem subjetiva e, portanto, expressiva. De algum modo, encontrar eco numa dimensão gráfica e interativa, já vamos ver como, um eco da tal expressividade emocional. O contexto deste projeto, e lá está a questão da aplicação prática, aconteceu através de um convite para realizar, no fundo, um evento, uma atividade, de alguma forma foi uma performance musical, que aconteceu nestes Dias da Inovação e Partilha Pedagógica na Universidade do Algarve, onde sou docente. E o público-alvo a que se dirigia é um público, no fundo, que não é fidelizado em termos de música clássica, ou seja, são jovens universitários, mas que realmente não têm um gosto pela presença em contextos de espetáculos de música clássica. E, portanto, o objetivo era, de algum modo, quebrar um bocadinho essa barreira e possibilitar, de uma forma quase expondo, no fundo, essa plateia não fidelizada, aquilo que são os conteúdos, no fundo, de música clássica e utilizar, no fundo, um conjunto de estratégias de modo a ultrapassar a tal barreira que muitas vezes existe, promovendo, no fundo, uma melhor comunicação dessa tal expressividade. Portanto, de algum modo, também é uma forma de cativar essa plateia. Em termos de objetivos e de metodologia, portanto, a ideia, como eu repito, era a tal exposição à música clássica, valorizar a comunicação expressiva da música, a relação música-instrumento, este foi um aspecto central, ou seja, a ideia da emoção que surge, o corpo, como diz o António Damásia, é o palco da emoção e, portanto, a relação do instrumentista com o instrumento é uma dimensão fundamental para que surja, no fundo, a emoção na execução e, naturalmente, em consequência, na produção da música. O público esquece habitualmente essa dimensão, primeiro até pelas condições físicas da sala, ou seja, a sala está nos concertos de música clássica na penumbra, e é importante isso, já vamos ver porquê, mas na realidade a dimensão visual, aquilo que acontece em relação à percepção dos músicos, o modo como estão a relacionar-se com o instrumento durante, no fundo, a performance, vamos chamar-lhe assim, é uma dimensão que, no fundo, está quase que escondida. A menos que realmente as pessoas nas primeiras filas, essas sim, é mais fácil, estão mais atentas a isso. Seja como for, é uma dimensão que está muito negligenciada em termos de ser mostrada. E, portanto, também o objetivo último e central era também a questão da dimensão pedagógica, ou seja, era também um contexto educativo. Não é? A metodologia usada foi uma metodologia qualitativa através, essencialmente, no fundo, do design, research through design, para o qual contribuiu uma abordagem baseada, no fundo, na prática. Este é um trabalho de coautoria que, no fundo, teve três grandes vertentes, não é? E este V3 reflete isso. Tem a vertente, no fundo, da comunicação multimédia, tem a parte da interação do aspecto todo técnico, da programação, e tem, naturalmente, o aporte destes dois músicos, meus amigos, e a quem muito agradeço desde já. Um deles, inclusivamente, é professor aqui nesta casa, que é o professor Miguel Rocha, que é violoncelista, minha colega, a professora Raquel Correia, que é pianista, e, portanto, foi, no fundo, um duo, um concerto com estes dois instrumentos, a partir do qual, no fundo, nós desenvolvemos toda esta dimensão, todo este trabalho. A peça era o Le Grande Tango do Astor Piazzolla, que é realmente uma peça que põe em evidência estes dois instrumentos. São só dois, portanto, é o violoncelo e o piano, e gera-se realmente um ambiente muito intimista, no qual se estabelece um diálogo. E o que achámos interessante, e por isso também o convite que fiz a estes colegas, em função também das características desta peça musical, é realmente o facto do diálogo ter muitas variantes. Em termos de processo, uma das coisas que nós, no fundo, desenvolvemos foi
várias rondas de colheita de informação, de entrosamento naquilo que é a dimensão musical, e essa dimensão foi realizada em termos de processo, no fundo, a 2 níveis. Sob o ponto de vista nós temos aqui 2 situações. Primeiro foi feita uma recolha e uma análise daquilo que os instrumentos em separado, no fundo, faziam na música. As sessões individuais com cada um destes músicos foi muito interessante para mim, porque eles tocavam as suas peças e comentavam, era a minha solicitação, de modo a que eu percebesse qual era o impacto também para eles. Portanto, na mudança de ritmo, na mudança de discurso, eles diziam, agora vai acontecer isto, agora o violoncelo faz isto, faz aquilo. E, portanto, no fundo, esse concerto comentado era um elemento central para a partir daí podermos desenvolver a expressividade, no fundo, emocional que eles expressavam, que eles trabalhavam. Portanto, temos aqui o piano, temos aqui o violoncelo. A ideia era focarmos-nos naturalmente no gesto, na tal ligação do corpo com o instrumento, e aqui faz-se naturalmente, essencialmente a partir das mãos. E depois, então, numa ação em 2, no fundo, foram conjuntas, onde nós temos já os 2 instrumentos em diálogo um com o outro. Isto, no fundo, foi a parte processual. Não estamos ainda a falar do resultado final. Alguns conjuntos a integrar. Princípios, no fundo, estes já derivam da investigação que iniciamos no ano passado e que, no fundo, têm a ver com uma vertente técnica. Por isso eu falava da importância da sala, para se criar aquilo que no âmbito do cinema se diz que é o temporary suspension of disbelief, que é, no fundo, as pessoas acreditarem que aquilo que estão a ver ali no âmbito do cinema é real e, portanto, há um alinhamento de tudo o que se passa à nossa volta. E, no fundo, é uma forma de criar envolvimento do espectador. As pessoas são absorvidas pelo que está a acontecer no espaço do palco. Outra coisa também é a posição e a escala, naturalmente, ou seja, quando nós estamos perante algo que é, por exemplo, a tal narrativa fílmica, nós, no fundo, estamos a ver aquilo projetado em grande e, essencialmente, numa dimensão onde estamos abaixo. Portanto, toda essa escala também, no fundo, cria, de algum modo, uma tal sensação, como os ingleses dizem, de awe. Portanto, nós, no fundo, sentimos-nos quase que pequeninos face a esta grandiosidade da informação e dos conteúdos. Outro aspecto fundamental para expressar, no fundo, a dimensão emotiva é esta questão da vibração, a variação cromática e lumínica, que é algo que também se identifica não só a nível, por exemplo, dos espetáculos de multimédia, por exemplo, os videomappings, mas que derivam, no fundo, antes desta dimensão que vem, no fundo, do cinema. Eu peço que me mantenhas pois, porque isto tem muitas vertentes e eu não me quero estender. Chegamos aos 10 minutos. Ótimo, ainda temos muito para chegar lá. O protagonismo. Eu confesso que me esqueci de carregar o iniciar. Ok, então ainda tenho mais. 10 minutos logo de início. Uma das coisas fundamentais aqui é o protagonismo da música, ou seja, embora a minha área seja a área da comunicação visual, uma das coisas que tenho como base e que sempre critiquei em muitos espetáculos, alguns até em salas bastante famosas, como por exemplo a Casa da Música, no Porto, é que havia sempre, quando projetos que trabalhavam a interdisciplinaridade, havia sempre uma dimensão demasiado presente da parte gráfica e a música passava para segundo plano. E no fundo aqui a intenção era no fundo quase ao contrário, ou seja, o objetivo era comunicar a música, expressar, no fundo, a tal dimensão emocional da música, não passar a música para segundo plano. Portanto, no fundo, toda a parte gráfica, toda a parte multimédia não poderia nunca minimizar, passar para segundo plano, tornar a música como acessório. Portanto, no fundo, não é um espetáculo multimédia musicado, é, no fundo, um concerto de música animado graficamente. E, no fundo, a parte da dimensão gráfica está subjacente, está por baixo, dá suporte à música. Em termos do protagonismo da música, então, o que é que contribui para que se mantenha esse protagonismo? Que as narrativas, por exemplo, gráficas, multimédia, sejam narrativas abertas, aquilo que se explora seja aberto. E esse é o grande problema, quando, no fundo, se procura criar um discurso que conta uma história, há uma imposição perante o público de uma narrativa e não de uma dimensão evocativa. Ora bem, para nós mantermos, no fundo, essa experiência pessoal de uma forma aberta, abrindo espaço para tudo aquilo que são memórias, referências, comparações,
é importante, e segundo muitos autores, isto não sou eu que o digo, manter no fundo o trabalho gráfico, multimédia, com uma dimensão não narrativa, portanto, mantendo uma abertura e, portanto, apostar numa dimensão mais evocativa. Linguagens e tecnologias digitais, portanto, suportam a parte musical e não ao contrário. Uma coisa também importante é esta dimensão entre equilíbrio, uma dimensão estética com uma dimensão de entretenimento. Nós encontramos muitas vezes, se calhar até na maioria das vezes, nesses espetáculos, por exemplo, de videomapping, espetáculos para as massas, espetáculos no espaço público, nós vemos no fundo o exibir de um virtuosismo técnico, gráfico, mas em relação muitas vezes ao equilíbrio e à construção de comunicação, isso passa para segundo plano. E mais uma vez também este projeto e esta investigação procuram abordar esta situação de um modo diferente. Ou seja, no fundo, haver um equilíbrio e sempre subjacente à parte musical daquilo que é uma parte, no fundo, de uma harmonia na comunicação e uma parte que procura envolver um público, ainda por cima este que é jovem, criando uma experiência prazerosa. Outros aspectos que são importantes e que estão capitalizados aqui, a importância do corpo e do valor da emoção, que naturalmente é fundamental para a expressividade da música, porque é uma carga emocional que nós aqui pretendemos comunicar, e, como falei, a questão da relação do corpo com o instrumento. Portanto, ao nível da tal dimensão conceptual e formal no âmbito da comunicação visual, este primeiro grande grupo, depois temos o técnico e depois o resultado final, nós temos então esta dimensão que é evocativa. Ao nível da estrutura, eu já vou mostrar, temos duas grandes partes. Temos um fundo, que contextualiza, no fundo, o ambiente da peça musical. Estamos a falar de um tango. Ora, um tango, como sabem, tem uma vertente dançada e uma vertente sonora, musicada, não é? Portanto, no fundo, há aqui duas dimensões no próprio contexto da peça. E um nível da ação que tem a ver com os instrumentos. Portanto, no fundo, nós aqui queríamos evocar o contexto do tango e todo o espírito até ligado ao confronto entre o par. Temos sempre, no fundo, dois elementos que entram em confronto. Muitas vezes esse diálogo é realmente muito confrontativo e às vezes até bastante agressivo, estilizado, claro, é uma dança, ninguém se bate, não é? Mas, de algum modo, também faz um eco entre o confronto e o diálogo entre a parte dos instrumentos. E, portanto, no fundo, temos um nível da ação sobre o fundo, onde temos os instrumentos, os dois instrumentos a trabalhar. A procura também da criação de contraste. Já nos 14? Meu Deus, temos muito que andar. Ora bem, a dimensão, então vou avançar aqui. A cor é um elemento fundamental e é a partir daqui que nós vamos criar variação. O fundo, a ideia então do movimento que se estabelece na tal, aqui essencialmente ao nível das pernas e dos pés de um casal executante de tango, portanto procurava criar contexto. Os níveis, temos aqui duas grandes barras, no fundo, que cada uma corresponde ao seu instrumento, focando em pequenos excertos de vídeo que tratam, no fundo, da relação de partes das mãos com o instrumento. E aqui, então, o ensemble, o conjunto, que foi o conjunto que foi articulado. Ao nível do sistema interativo, eu aqui vou passar um pouco, porque é a dimensão do meu colega, mas só para explicar que há input, interface e output. E nestas três dimensões nós temos uma parte toda de análise de imagem, não vou entrar muito em pormenores, mas só para dizer que, no fundo, nós, passando esta parte toda, temos uma captura através do webcam da área de intervenção do gesto da pianista, do gesto do violoncelista. Temos aqui, não sei se nota um pouquinho, não, é difícil, 4 pontos, que é a identificação da área útil. A partir daqui foi aplicado um filtro computacional chamado filtro gaussiano e depois um threshold para criar, no fundo, uma evidência, limpar a imagem e criar de uma forma mais evidente a área que iria ser então movimentada, que seria onde seria ver o movimento. Isto porquê? Porque foi graças à intensidade do movimento que nós quisemos expressar, fizer uma passagem para a intensidade cromática, que traduziria então, no fundo, a comunicação emocional. Aqui então são alguns dos resultados, portanto, isto é feito em tempo real, os músicos estão a tocar e nós estamos a receber a análise do seu movimento, da rapidez, da desaceleração, da simultaneidade. Portanto, o que nós encontramos aqui é o fundo, que é um vídeo,
onde vemos o tal movimento dos bailarinos. Temos aqui uma barra onde temos 3 pequenos vídeos que mostram 3 pequenos movimentos do gesto da pianista e aqui a mesma coisa do violoncelista. Em virtude do seu ritmo e da intensidade de movimento, nós fazemos uma codificação cromática. Quando não há movimento, não há cor. Quando o movimento é intenso, começam a entrar os vermelhos. Quando o movimento é no fundo, lento, os azuis. Estou mesmo a terminar. E este é o resultado final, ou seja, em concerto, eu não trago aqui nenhum vídeo, mas trago 2 imagens que no fundo mostram, primeiro, até o intimismo que foi criado por 2 motivos, não só para valorizar a parte da visão do multimédia, mas também por questões de percepção da webcam, ou seja, era importante que a captura de vídeo funcionasse. E então, para isso, iluminar as zonas, o gesto, no fundo, dos instrumentistas. Portanto, todas estas dimensões, inclusivamente, sob o ponto de vista estético, no fundo, criava-se realmente aqui um ambiente que ainda por cima era bonito. Não é? E, portanto, isto funcionava em tempo real, ou seja, nós estávamos a visualizar a expressividade da estrutura musical, ou seja, nós víamos aquilo que estávamos a ouvir sob o ponto de vista das variações. Okay? Em relação às conclusões. Eu, por mim... Para finalizar, a dimensão visual, com o uso desta multimédia interativa, realmente apresenta potencial para a fruição da peça sob o ponto de vista do valor expressivo, acrescenta valor expressivo e aumenta, no fundo, a fruição. As estratégias adotadas de diálogo revelam que a intensidade do gesto dos músicos, no fundo, cria esse efeito de visualização em tempo real do diálogo musical. A dimensão pedagógica, naturalmente, é fundamental e aqui realizou-se. E para um público não habitual, esta abordagem realmente sugere que potencia um maior envolvimento e, quiçá, até o gosto depois de regressarem. Isto não interessa a bibliografia, depois se quiserem ver. Obrigada. Em meu nome e do meu colega, agradecemos então a vossa atenção e espero que tenham gostado. Mais uma vez também.